Cidade FM, no combate ao coronavírus. Show da Manhã abre sempre com a Cidade FM no combate ao coronavírus. A partir de agora vamos atualizar os números de Itu e região, além do Brasil e o mundo. Comigo, Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Cidade FM. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Quem quiser já acessar, já pode acessar o Facebook, porque já temos imagens. Estamos ao vivo, né, no Facebook, a famosa live. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Só clicar lá para você curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, para a gente mandar aquele abraço para você aqui durante o programa. Show de bola, então. Está no ar o Show da Manhã e a Cidade FM no combate ao coronavírus. Começamos atualizando os números da cidade de Itu. Ontem foi atualizado mais um boletim e mais uma notícia triste, mais um óbito confirmado em Itu. Pois é, Renato, mais um óbito confirmado. Uma mulher de 56 anos com doença pré-existente. Itu chega a 36 mortes por Covid-19. O total de casos passou de 503 para 544. Foram 41 novos casos no fim de semana. Entre eles, 435 já estão curados. Itu ainda tem 124 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. 20 estão em internação clínica, 10 internados em UTI. E a investigação de mais um óbito por suspeita de Covid-19. A ocupação dos leitos em enfermaria do Hospital Municipal, 81,25%, e na UTI, 75%. No Hospital de Campanha, ocupação de 31% na enfermaria e 33% na UTI. Renato. 8h04. Bom dia para você. Vamos para a cidade de Salto, que também atualizou ontem, Luciano. Pois é, infelizmente também mais um óbito confirmado em Salto. Uma idosa de 83 anos estava internada na UTI do Hospital Montserrat. Portanto, Salto agora chega a 7 mortes confirmadas no total. Os casos confirmados até o momento, 214 pacientes infectados, entre eles 176 já se curaram da doença. Os casos que estão aguardando resultados de exames somam 62 até o momento. Vamos para a cidade de Sorocaba, que chega a quase 5 mil infectados pela Covid-19. São 809 infectados em 24 horas. É, Renato, até assusta, né? Assusta. Parece piada. Parece piada, mas é isso mesmo. 809 infectados com Covid em 24 horas. Ontem anunciávamos aqui 4.116 infectados. Hoje, 4.925 infectados. É realmente um absurdo, para não falar outra coisa. É um salto muito grande. E devido a Sorocaba estar nessa situação fora de controle, todas as outras cidades que fazem parte da região metropolitana, ao todo são 48 cidades, foram prejudicadas, retornando à chamada fase vermelha da flexibilização do Plano São Paulo, com isso sendo obrigatório fechamento do comércio em geral, comércio que vinha voltando, as atividades aos poucos voltando à economia, muita gente fechando as portas porque realmente não tem condições de ficar com as portas fechadas, muita gente desempregada e Sorocaba sem controle nenhum, chegando a 809 infectados, um recorde absoluto em 24 horas, mais 5 novas mortes confirmadas com o novo coronavírus ontem, os casos confirmados passando, portanto, para 4.925 e os óbitos com a confirmação da doença aumentando para 122. Não tenho nem o que falar a respeito desses novos 809 casos, né? Entre esses 4.925 casos, 76 estão internados, sendo 36 em UTI. Total de pessoas em recuperação ou em isolamento domiciliar chega a 714. Já os chamados casos recuperados são 4.013. A cidade de Sorocaba passou de 396 para 226 pessoas com suspeita de contaminação que estão aguardando os resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 56 estão internados em hospitais da cidade, sendo 24 em UTI. Os óbitos em investigação diminuíram para 2. O número de casos descartados através de resultados de exames negativos
desde o início da pandemia aumentou para 8.145 e essas 5 novas mortes anunciadas ontem pela Prefeitura de Sorocaba, um homem de 63 anos, cardiopata, uma mulher de 77 anos, hipertensa, cardiopata e obesa, homem de 65 anos, diabético, cardiopata e obeso, homem de 61 anos, hipertenso e uma mulher de 79 anos, sem doenças pré-existentes. Renato, mas assusta realmente, Renato, 809 novos casos em 24 horas é muita coisa. É muita coisa, né? E acaba respingando na cidade vizinha, que é Votorantim, que atualizou seus números também ontem. Pulando de 448 para 496 casos confirmados ao todo. Foram 48 novos casos no fim de semana. Votorantim tem 328 pessoas já recuperadas da doença, 120 estão em isolamento domiciliar, 29 internadas, sendo 2 em UTI. O número de óbitos confirmados em Votorantim permanece em 19. A cidade de Votorantim tem 137 casos suspeitos aguardando resultados de exames. 7 casos suspeitos estão internados. Renato. 8h08 na Cidade FM. Esse é o Show da Manhã e a Cidade FM no combate ao coronavírus. Vamos para a cidade de Porto Feliz também com números atualizados. Porto Feliz passou de 243 para 255 casos confirmados ontem. 188 pacientes já se curaram da doença. 55 seguem em isolamento domiciliar fazendo o tratamento. 5 estão em internação clínica e 7 em UTI. Lembrando que Porto Feliz tem até o momento 6 leitos de UTI disponíveis para Covid, portanto, um a mais, já com ocupação de 100%, os leitos de UTI em Porto Feliz. Os casos que estão aguardando resultados são 53, sendo 52 em isolamento domiciliar, fazendo tratamento, e 1 em internação clínica. Óbitos confirmados até o momento em Porto Feliz, 5. Lembrando que no fim de semana foram confirmados 2 novos óbitos na cidade, não foram divulgados dados desses óbitos. 8h09, vamos para Indaiatuba, que registrou, confirmou mais 2 mortes, chegando a 62 o número total, Luciano. Aí tem uma divergência nesse boletim divulgado ontem em Indaiatuba, porque na verdade eles contabilizam 62, mas foi divulgado 5 óbitos. Por quê? Porque 3 óbitos são de pessoas que não são residentes em Indaiatuba, mas foram contabilizados como se fossem residentes em Indaiatuba. Agora a cidade aguarda a Secretaria Estadual de Saúde para fazer essa mudança para que esses óbitos não sejam contabilizados para a cidade, né, Renato? A prefeitura divulgou esses 5 óbitos, um homem de 65 anos hipertenso, um de 71 com diabetes e obesidade, outro de 84 anos tinha hipertensão, um de 46 anos sem comorbidades, homem de 49 anos também sem comorbidades. Portanto, 3 desses novos óbitos não eram moradores de Indaiatuba. Indaiatuba confirma, portanto, mais 2 mortes apenas para a cidade, chegando ao total de 62 óbitos confirmados. O total de casos passou de 1.441 para 1.499. Entre os casos confirmados, 27 estão fazendo tratamento internados. Indaiatuba tem 100 casos suspeitos que aguardam resultados de exames, 33 em internação clínica e 28 pacientes na UTI. 8h10 na Cidade FM, vamos para a cidade de Jundiaí, que tem quase 3.000 pacientes recuperados, porém foram confirmados mais 4 óbitos pela Covid-19. Pois é, esses 4 novos óbitos, uma mulher de 66 anos com hepatopatia crônica, uma mulher de 64 anos com cardiopatia, um homem de 71 anos com diabetes, dislipidemia e doença vascular, homem de 85 anos sem comorbidades registradas. O número de mortes subiu de 177 para 181. Jundiaí passou de 3.541 casos confirmados para 3.592, números altíssimos também para o tamanho da cidade de Jundiaí, tem praticamente metade do tamanho de Sorocaba, e os números estão ali chegando. O número de recuperados em Jundiaí, 2.980 pacientes. A cidade de Cabriúva também atualizou os seus números e não tivemos mortes, que boa notícia, né? Atualizado ontem,
Passa para o ouvinte Cidade FM, números de Cabreúva. Os números de Cabreúva passando de 244 para 308 casos confirmados até o momento. Entre eles, 17 mortes confirmadas. O número de casos recuperados deu um salto importante de 84 pacientes. Foi para 130 pacientes já curados da doença. Cabreúva tem 46 casos suspeitos em investigação, aguardando resultados de exames, e uma morte suspeita também aguardando o resultado de exames. 8h12, aproveitamos então antes do primeiro intervalo para a gente dar uma atualizada, Luciano, no Brasil e no estado de São Paulo também a respeito da Covid-19. O Brasil contabilizou ontem, Renato, 692 novas mortes por Covid, 24.052 novos casos confirmados, segundo o balanço do Ministério da Saúde. Com os dados atualizados, o país chega a 58.314 óbitos pela doença e 1.368.195 casos confirmados. Segundo o balanço do Ministério, 757.462 pessoas já se recuperaram da doença. Pelos números, o Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes em todo o mundo, apenas atrás dos Estados Unidos, e o Brasil segue como o país com mais casos já recuperados. E o estado de São Paulo registrou 3.408 novos casos, totalizando 275.145 pessoas infectadas. O número de mortes causadas pela Covid em São Paulo chegou a 14.398, um aumento de 60 óbitos. O número de pacientes internados no estado caiu para 13.033, sendo 5.336 em UTI e 7.697 em enfermaria. Até o momento, no estado de São Paulo, aqueles números que a gente gosta de divulgar, 43.855 pessoas já estão curadas da doença, Renato. Vamos dar uma atualizada nos números do mundo, Renato. 10.302.867 infectados em todo o planeta. O número de mortes também não para de aumentar. 505.518 indivíduos já perderam suas vidas em todo o mundo, e o número de recuperados, 5.235.908 em todo o mundo. Renato. Maravilha, então vamos passar a taxa de isolamento, além de Itu, Salto, Sorocaba e Indaiatuba. Domingo, Itu teve 48% no isolamento social, um pouco melhor do que no sábado, que foi 45%, mas na sexta-feira, muito ruim, 40%. Em Salto, 48% no domingo, sábado e sexta, 40%. Sorocaba, 47% no domingo, no sábado 44% e na sexta 41%. Indaiatuba, um pouco melhor, 51% no domingo, 48% no sábado e 46% na sexta-feira. Renato. Governo de São Paulo anuncia multa de R$500 para pessoas que ficarem sem máscaras em áreas públicas a partir de amanhã. Atenção, hein? Exatamente, o governador João Dória anunciou que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas serão multadas no valor de R$500 já a partir de amanhã. Nesse caso, a fiscalização terá o apoio das prefeituras municipais. Aí, mais uma vez eu falo, a prefeitura de Porto Feliz, na época, baixou um decreto obrigando o uso de máscara, isso, se eu não me engano, quase um mês antes do governo do estado. A outras cidades também entraram nessa onda. Itu recomendou o uso de máscara, depois o governo do estado recomendou, e agora vem a obrigatoriedade com multa para quem não estiver utilizando. A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa, e em caso de resistência, a PM pode ser acionada. Também será aplicada a multa no valor de R$5.000 aos estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem máscaras. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária e o estabelecimento deverá fornecer máscara para permitir a entrada dos clientes que não estiverem usando. O valor arrecadado com as multas, segundo o Estado de São Paulo, serão aplicadas, será destinado aí ao programa Alimento Solidário para a aquisição das cestas e distribuição dessas cestas às pessoas que se encontram em estado de pobreza e extrema pobreza. Portanto, lembrando mais uma vez, espaço público, na rua,
é obrigatório o uso de máscara. No transporte público, seja ele ônibus, seja ele transporte por aplicativo, é obrigatório o uso de máscara. Em qualquer equipamento público, seja de uso coletivo, né, Renato? Na indústria, no comércio, qualquer lugar é obrigatório o uso de máscara, podendo chegar, portanto, a uma multa no valor de R$500, caso você não esteja usando máscara, tá? Já responde aqui a pergunta do Antônio Carlos, que é do Prudente Moraes, que perguntou se é obrigatório o uso de máscaras dentro do carro. 8h22 na Cidade FM. Atenção, você que tem aí convênio médico, plano de saúde, será obrigado a cobrir teste que detecta anticorpos contra a Covid. Mais uma briga, né, vencida, mais uma briga vencida. Além do aumento que veio no momento. Exatamente. Mais uma briga vencida aí pelo consumidor, mais uma batalha vencida, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu esse teste sorológico que detecta a presença de anticorpos contra o coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Com isso, a medida já foi publicada no Diário Oficial da União, já está valendo. Quando é publicada, passa a valer imediatamente. A inclusão do teste sorológico atende à decisão judicial dada em ação civil pública movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde de Pernambuco. Assim, o exame pode ser feito sem custo extra, contando que haja requisição feita por um médico. Desde março, os planos de saúde já eram obrigados a cobrir os exames chamados RT-PCR, que identifica a presença do material genético do vírus com coleta de amostras da garganta e do nariz. Portanto, mais uma batalha vencida aí, uma boa medida pela ANS. Renato. 8h23, e em pesquisa, 76% dos brasileiros acham que as escolas deveriam permanecer fechadas. Pois é, uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, né, mostra que para 76% dos entrevistados, as escolas não deveriam reabrir nos próximos 2 meses em função da pandemia. De acordo com o levantamento, a maioria defende que as escolas continuem fechadas em julho e agosto. Os números indicam ainda que, apesar de 52% da população concordar com a reabertura do comércio neste momento, apenas 21% é a favor do retorno das aulas presenciais no curto prazo. Alguns governadores, como os de Goiás, do Distrito Federal, estudam reabrir parcialmente as unidades em agosto. Em São Paulo, por exemplo, a previsão é de retomada em setembro. Porém, apenas 9% dos que avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo afirmam que as escolas devem reabrir, enquanto o percentual sobe para 38% entre aqueles que consideram o governo ótimo ou bom, segundo essa pesquisa do Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas de todo o país nos dias 23 e 24 deste mês, por telefone, obviamente por causa da pandemia, e foi uma pesquisa muito maior que essa. Alguns números vão ser desmembrados e sendo divulgados durante a semana, inclusive essa de aprovação ou reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. 8h25, decreto vai prorrogar o programa de redução de jornada e também de salário. Pois é, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, aquele que fala diferente, né, que virou meme, inclusive, por causa da sua voz, afirmou ontem que o programa do governo que permite a redução de jornada e salário será prorrogado. De acordo com o secretário Bruno Bianco, a prorrogação será feita por meio de um decreto presidencial. Segundo ele, a proposta é que a suspensão do contrato seja prorrogada por mais 2 meses e a redução da jornada por mais 1 mês. Ele afirmou, no entanto, que os termos da prorrogação ainda estão em estudo. O secretário afirmou que as empresas que optaram pela suspensão do contrato de trabalho e estão com o prazo prestes a se encerrar podem até fazer um novo acordo com os trabalhadores para usar mais 1 mês de redução de contrato até que o programa seja prorrogado. A prorrogação desse programa mantém a exigência de garantia de emprego pelo tempo de uso da medida. Assim, por exemplo, se a medida usar o programa por 3 meses, o trabalhador que teve a jornada e o salário reduzido terá a garantia de manutenção do emprego por mais 3 meses. Se for 4 meses, esse trabalhador terá a garantia de emprego por mais 4 meses e assim sucessivamente. Renato? E nem diz os agalos, vão ter que me engolir. Exatamente.
8h26, Brasil tem 1 em cada 4 casos confirmados por Covid, nas Américas, e OMS diz que luta ideológica não derrota o vírus. Pois é, 1 a cada 4 mortes por Covid nas Américas ocorre em solo brasileiro, segundo o diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, o Michael Ryan. Ele diz que 1 a cada 4 casos detectados no continente americano também é no Brasil. Metade dos casos e quase metade das mortes em todo o mundo está nas Américas, segundo Mike Ryan. Os maiores números mundiais são dos Estados Unidos e do Brasil, A gente já informamos todos os dias aqui. O diretor de emergências lembrou que o Brasil tem uma longa história de combate a doenças infecciosas e também de fabricação de vacinas. Ainda na resposta sobre o país, ele lembrou a necessidade dos países se unirem no combate ao vírus e disse que a luta contra a pandemia não pode ser marcada por ideologias. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, mencionou a Coreia do Sul como exemplo. Em fevereiro, o país asiático tinha o maior número de casos do mundo depois da China, mas graças a medidas eficazes de rastreio e testagem, conseguiu conter a disseminação do vírus rapidamente. Claro, estamos falando de um outro mundo, Afinal de contas, estamos nós aqui. A maioria dos países da América Latina vivem no terceiro mundo, enquanto a maioria dos países asiáticos vivem no primeiro mundo com muita tecnologia, uma tecnologia muito avançada e, claro, por lá, uma rapidez muito maior no combate ao coronavírus evitou que a pandemia se espalhasse ainda mais. 8h28 e para fechar, Brasil fecha 331.901 vagas de trabalho no mês de maio. Olha, essa é aquela notícia que arrepia, aquela notícia que bate aquela dorzinha no peito, porque infelizmente nós que somos pais de famílias também sofremos junto com cada um desses pais de família que perderam seus empregos durante a pandemia. Foram 331.901 vagas formais de trabalho em maio, a menos. Pior desempenho para o mês, segundo o Ministério da Economia. Em abril, a crise levou ao encerramento de 902.841 postos de trabalho. Em maio, 4 dos 5 grupos de atividades econômicas mostraram desempenho negativo, com destaque para o setor de serviços, com fechamento de 143.479 vagas. Nos 5 primeiros meses do ano, foram encerrados 1.144.875 postos de trabalho. Ou seja, 1.144.875 pais ou mães de família desempregados. Esse foi o pior desempenho para o acumulado desde 2010. Por outro lado, o grupo Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca, Aquicultura foi responsável pela abertura de 15.993 vagas neste período. Em 2019 foram criadas 351.062 vagas com carteira assinada no país. É isso aí, Renato. Uma ótima manhã de terça-feira para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, este foi a Cidade FM no combate ao coronavírus. Amanhã tá de volta, 8 da manhã, no Show da Manhã.